Então, pessoal, hoje esse momento aqui desse capítulo do Prometeu e Epimeteu, ele é importante num contexto que eu vou chamar de estratégico na análise de qualquer caso. É, e eu espero ser feliz em construir aqui uma reflexão junto a vocês que explique a natureza dessa estratégia. É, e ela, claro, se apresenta até hoje no nosso planeta, como sempre o fez. E como eu estou sugerindo que sempre vai acontecer assim, não é um maktub, né? Não é uma questão como se fosse uma praga, né? Uma maldição, muito pelo contrário, é uma construção de coerência. Não dá nesse fórum para a gente aprofundar o tema em andamento, né? Mas em outros, ou no decorrer da análise do livro, a gente pode insinuar vieses. Então, o que que eu quero dizer, né? Primeiro, pessoal, a história de Pandora, ela tem algumas versões, mas o que nos interessa, né, é, e no livro, né, o Spitzer vai usar uma originalidade, uma versão própria para conduzir Pandora na direção dos homens, né, da espécie humana, os hominídeos. Então, ah, entender como é que Pandora vai se insinuar, é preciso a gente recuar um pouco e entender o que está acontecendo. Nós vimos até agora que Prometeu e Epimeteu estavam unidos dentro do inconsciente. eh, Repentinamente, o anjo de Deus se insinua dizendo que um deles seria o rei. Eh, Esse rei implica na ideia de que ele teria um papel de discernir sobre como seria a realidade, eh, na figura de um rei que, na sua subjetividade, conduz um povo para uma direção, eh, como sempre aconteceu. Desde que os hominídeos se instalam, principalmente o Homo sapiens, esses reis não surgem porque é uma ambição humana em si, surge arquetipicamente falando. E recebem, não é, por ser arquetípico, todas as referências para esse papel. O jeito de pensar, o aspecto magnético, né, de prender os seus súditos, que então ficam, vamos dizer assim, hipnotizados num torpor que não discute a- o bom senso. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que isso vale para um lado e para o outro. Se duas tribos se enfrentam, cada uma delas liderada por um rei, todos os seus súditos obedecem esse rei, sem uma reflexão que diz: por que eu vou fazer isso? Porque é um coletivo que tem uma voz forte. Eu gosto dos filmes, né, Nada de Novo no Front, desde o primeiro filme, em 1936. É, São quatro versões até agora. E a última é muito legal, porque tem uma cena, a cena final, eu tenho que dar um spoiler, né? Em que a guerra tem 11 minutos para terminar, ou não, vai terminar às 11 horas da manhã. A partir das 11 horas não haveria mais beligerâncias.
Mas um general alemão então diz: nós sairemos dessa guerra com uma vitória, já que ali, evidentemente, a Alemanha já tinha perdido a guerra. Então, faltando minutos, meia hora talvez, ele resolve que iria atacar os franceses que estavam comemorando o fim da guerra. Então é uma estupidez enorme, não ia servir para nada essa história. E o personagem principal, né, se vê assustado com a ideia desse chamado. E, no entanto, os oficiais, também hipnotizados, seguem o comando. E esse grupo, então, ataca os franceses que ficam assustados. Mas acabou a guerra, o que esses loucos estão fazendo? E logo eles percebem que se eles não lutarem, vão morrer gratuitamente. Mas a cena é a seguinte, pessoal: faltam 15 minutos para terminar a guerra. O personagem principal, que já tinha uma leitura de que ele não queria estar ali, simplesmente, né, segue as ordens e morre. É, Pessoal, 15 minutos. Ele poderia se disfarçar, ele poderia cair no chão, se fingir que quebrou alguma coisa, que está machucado, e esperar os 15 minutos e dizer: pronto, vai tomar banho. Não. Ele simplesmente acata o comando, e não tem nenhuma reflexão diferente para o seu destino bem desenhado. Vai morrer. É, eu conto desse jeito, porque esse tipo de leitura vem de Schopenhauer. Também tem uma leitura desse tipo, né? Na guerra, acho que franco-prussiana. Eu não tenho certeza, mas acho que é essa guerra. Então, ó, ele se pergunta o que leva uma pessoa, evidentemente, se colocar mortalmente num evento que não tem nenhuma outra alternativa senão a própria morte. Então, essa é uma das peças importantes para a gente considerar esse momento. Como então um rei determina as ações, sem fazer nenhuma alusão mais crítica nesse momento que passamos, que sempre foi assim. Como um líder, então, decide que vai ser desse jeito e, irreflexivelmente, súditos se alinham a esse momento, a essa decisão. É, uma outra coisa que também vai se instalar dentro de nós é ah, a teoria junguiana sugere que nós somos movidos por afetos. E afetos não têm um controle do indivíduo. Vejam que a imagem de um rei se impõe sobre um ser humano, que se retira de uma sugestão individual para se encaixar numa experiência coletiva, onde sabiamente essa experiência vai complicar a vida dele. É, E o mesmo acontece, por exemplo, nas nossas vidas nesse instante. É como entender que eu me interesso por alguma coisa. Vamos colocar aqui, espero que nenhum de vocês esteja passando por isso, né? Que a pessoa que lhe afeta o coração, afeta no sentido de afeto, não diz o que você quer ouvir. E você não sente aquilo que gostaria de sentir. Olha que coisa estranha, não é? Você também procura dentro de si um jeito de expandir uma vontade que fica presa dentro de um cenário sem um arbítrio, eu vou dizer, também em oferta para o coletivo. Então, espero aqui minha torcida generosa de que ninguém esteja sofrendo por desamor nesse instante.
É, você ia perguntar, Astrid? Não, nada. É, tá quietinha aí. É que você não estava aqui na minha tela, de Eu tô repente te você ouvindo, apareceu. eu fui buscar uma água. Ah! Devia buscar água com açúcar, viu, Serginho? Com açúcar, melhor, né, Su? É melhor, né, Serginho? Mas essa cena, então vejam, pessoal, essa cena de fato nos submete. Então, Epimeteu não teve escolha a não ser uma vontade seduzida para o papel de rei. Então, ninguém quer ser rei. As pessoas o são por conta de um veículo, né, de ser um veículo que afeta o coletivo. E vocês assistem isso hoje em dia no planeta inteiro. Eh, Então, todos. nesse ponto, a gente diferencia de um suicídio. Né? Se a pessoa É, já sabe que vai morrer e com assume vontade do rei, não é considerado suicídio. não, claro que não. Até o suicídio se encaixa nisso, Su. É, Até o suicídio, né? O suicídio é uma expressão que invoca a presença de afetos. sim. É, você vai se suicidar, você é um ermitão no meio do nada e se suicida. A quem isso oferece drama? É, eu estou Ah, entendendo. Sempre se está servindo a um rei, entre aspas. Exatamente, né? Sempre. Então, essa visão que eu estou construindo aqui, visão que eu levo na direção de todos os meus clientes, eles não estão ali como se fossem uma pedra rolando no acaso, mas eles estão ali para contar a sua experiência dentro do fator coletivo, mesmo que as pessoas se entendam como indivíduos. É, a construção é voltando sempre para chegarmos no ponto que eu desejo hoje. Então, Prometeu não quer ser rei, Epimeteu quer ser rei. Como esse conjunto de reflexões está dirigido principalmente às questões dos tipos psicológicos, então essas vontades elas existem para fazer uma dinâmica, para criar um movimento circular. Então, o extrovertido se assume no lugar de essa é a verdade, e o introvertido resiste a aceitar essa verdade aqui. Porque, claro, ele vai dizer: eu não quero participar disso. Até o ponto, né, em que nós estamos aqui sugerindo que as tensões vão se desenvolvendo, incluso nas relações pessoais. Elas também acontecem. Elas estão dentro desse cenário. Então, isso sugere, é a minha defesa sempre, que não se trata de arbítrio ou de não arbítrio, se trata de um teatro arquetípico, que tem um propósito. Até aqui, né, então, espero que tenham compreendido, porque isso vai desenvolver toda a reflexão em andamento. Eh, nós assistimos, então, que o Epimeteu vai se instalar no reino e o Prometeu vai ficar no seu mundo. Desenvolvida essa história, vamos perceber que existe. Nós estamos falando do rei e nós estamos falando do aspecto masculino desse sistema todo. Masculino, né? Não é homem. O aspecto masculino em desenvolvimento.
Logo percebemos, não é, que Doxa, por exemplo, é um aspecto feminino dentro de Prometeu, que cobra desse Prometeu uma saída da sua inexistência, da sua perspectiva de não colaboração. Ah, não vou colaborar com nada disso. Mas Doxa, entendi que esse também é um conceito importante. Nós nos vemos sempre como pessoas isoladas de outra pessoa, né? E essa trama que eu estou montando aqui, ela obriga o ser humano a formar esse teatro, né? Ninguém tem um pensamento que não seja uma contribuição coletiva, não dá. E Doxa, então, como parte do próprio Prometeu, né, o convoca. Se nós olharmos que a vontade de Prometeu é, não é de ficar onde ele está, mas ele não compreende a natureza da sua dor. Quando ele sente uma vontade de ir, ele o faz a partir de uma ideia de que está sendo obrigado a isso. Vêm os soldados que o levam e dizem: não, você não vai ficar aí e vai viver a sua vida. De novo, um teatro arquetípico. E nós estamos montando aqui esse enredo. Do outro lado, nós temos Maia, não é, que é a esposa do Epimeteu, nesse instante, que também configura-se como uma pessoa dócil às decisões do Epimeteu, inclusive emocionada com o seu garbo, né, com a sua capacidade de ação. Esses elementos, pessoal, mesmo que eu racionalize para vocês aqui, para eles se instalarem como movimentos de anuência do indivíduo, precisa aumentar a consciência. Você diz, nossa, entendi isso. Eh, e isso vai nos conduzir aos os eventos em desenvolvimento, mas também a esse senso de identidade emocional. Eu acredito naquilo que esse homem ou essa mulher, enfim, está dizendo. Eu voto nessa pessoa. Num um exemplo é, mais restrito, eu gosto dessa pessoa. Esse gostar dessa pessoa é tão submetido quanto o do coletivo, né? Porque o coletivo vai se formar com a subjetividade de um grupo. É como se você pertencesse, sei lá, a uma nação. É, eu sou chinês, ou eu sou italiano, e essa é uma experiência que muitos conhecem aqui. A primeira vez que eu me senti envergonhado na vida foi numa festa da minha família. O meu tio tinha, ele já faleceu, tem 12 filhos. É um italiano que desenvolve a raça italiana. E um dos meus primos não é meio pazzo, se alguns entendem. Então ele não pensa muito bem. E era aniversário dele, e um rapaz bêbado começou a dar uma surra nele no meio da festa dele e no meio da família de italianos. Então, isso, claro, não acabou bem, porque o que não faltava era a gente batendo nele depois. É, numa espécie de unidade coletiva diante de um inimigo que feria a fronteira mais frágil daquele contexto. E eu fui lá também, dei um soco no cara, devia ter, sei lá, 18, 19 anos.
E depois eu saí de lá, falei, num átimo, né? Falei, o que que eu estou fazendo? Que coisa mais estúpida. É, e aí eu entendi, conscientemente, que eu fui tomado por uma fúria coletiva. Eu não era só um eu ali. Felizmente, a ação contínua também do ato, eu me arrependi e me envergonhei, né? Dizendo, não, isso não está certo. E aí isso vai ter uma interferência muito grande no desenvolvimento da minha vida. Mas eu estava lúcido ali. Eu posso contar 3 ou 4 experiências dessa em que eu estava lúcido, que estava tomado por uma emoção que me carregava. Eu não sabia onde tinha um freio para eu evitar aquele ato, a não ser depois de cometido. Então, esses elementos, né, se destacam no trabalho da análise, como eu estou sugerindo. O indivíduo consegue se separar da massa coletiva, inclusive familiar, ele consegue se dar conta disso e dizer: caramba, eu sou alguém que está fora desse acordo do rei, ou seja, dos valores de um contexto coletivo, e já não quero mais me submeter, né, me conciliar com esses valores. Então, veja, essa dinâmica está acontecendo com todos vocês e com todos os seres humanos do planeta, sem nenhuma exceção. Alguns hipnotizados, outros, sugerindo uma reflexão individual. E aí é que é legal, pessoal, porque vejam, então, aqui tem Epimeteu como um rei. A sugestão de que a mulher dele é Maia mostra que ele está iludido sobre o que ele vê. Do lado de cá vem vindo Prometeu, que também não quer participar disso. Todos estão tomados pelos papéis. E o cenário vai se afunilando, e na última aula, nós vimos que Prometeu perde os seus amigos, o leão e o cão. Os dois animais morrem. A morte do leão implica, não é, que morre a disponibilidade de ver o mundo real. Esse real não é o real como nós entendemos, uma realidade que eu vejo sob o filtro da minha subjetividade, por sua vez, essa subjetividade amarrada no contexto coletivo. Então, eu não posso ser subjetivo a um ponto de que não participo do todo humano. É impossível. É impossível porque nenhuma formiga vai dizer agora que ela não é formiga. Ela se tivesse o espelho, ela se via como formiga, pensaria como formiga e diria: sou formiga. Formigas não fazem isso. Elas não têm espelho, então formiga sempre é formiga. Da mesma maneira que eu venho brincando há alguns anos já, que o ser humano não é diferente da formiga. Nesse contexto, né? O ser humano não percebe que o que o enreda é um tecido, né? É um pano de fundo em que a sua pequena participação funciona como soma. Então ali, esse leão que morre entristecido, já que não tem, né, esse papel dentro do Prometeu naquele instante de se tornar quem vai definir as ações do coletivo. É, e o cão, então, mostra que um sentimento
eu já também discuti isso nesse fórum, que eu tenho um sentimento por um cão, por um gato também, né, Isabel? Eu entendo, não estou alijando você desse fenômeno. Então, a gente pode pensar assim: por que eu gosto de um animal? Não vou entrar no simbolismo também, pessoal, só estou dizendo, já desde o primeiro momento desse nosso bate-papo, que eu tenho uma emoção que está em mim, mas é proporcionada pelo encontro. Então, esse animal pode ser morreu a maritaca de um amigo, e Maritaca, né, oferece um limite muito pequeno de subjetividade. Olha o que ela fez. Cachorro ainda vira a barriga para cima, ainda dá golpes no outro cachorro. Mas o que eu quero dizer é que todos esses elementos exteriores afetam nossas decisões, todos esses elementos. O inimigo, o cão, o homem, a mulher, qualquer cenário que se apresenta, ele se apresenta como uma representação, diz o Schopenhauer. Eles representam algo. E esse algo nos leva a desenvolver uma vontade, de ficar ou não ficar naquele ambiente, naquele contexto. Fica claro, pessoal? Eu estou conseguindo colocar esse movimento, porque então, se for assim, se nos últimos momentos das nossas reflexões aqui, o cão e o leão morreram para Prometeu, então Prometeu está triste. Uma tristeza que, claro, todos conhecem aqui por ter perdido alguma coisa que achavam que ia trazer felicidade. Também é um tema que surge nas terapias, uma frustração, todo mundo encontra isso. A frustração tem uma finalidade. E eu espero que essa finalidade, a grosso modo, não é, fique mais clara com o nosso encontro de hoje. Então, nós vemos, não sei se é evidente, que aqui alguma coisa vai acontecer com Epimeteu, já que se Prometeu está vindo do inconsciente. Eles estão, os dois, dito lá no primeiro bloco, né, que um está dentro do outro para que o Prometeu surja como uma expressão de intervenção. É preciso que Epimeteu esgote a sua capacidade de sustentar a realidade. Então, o planeta vive esse fenômeno epimeteico-prometeico. Uma parte do planeta quer segurar o que é, mas já não tem mais condições de segurar. A questão não é exatamente política, mas como eu estou sugerindo aqui, ela envolve uma grupal manifestação coletiva. E Prometeu vem chegando no planeta sob todas as condições, né, para mudar o sistema. Vejam que nesse momento se instala de novo uma tristeza. É, todo esse cenário que eu estou montando aqui, o senhor Eduardo Bicudo já foi embora, já entrou, já falou. Nem falou. Acho que ele entrou no grupo errado. Ele entrou e falou: ih, não é aqui. Não, mas ele vem de volta. É, então, vejam, pessoal, vocês veem que, não sei, essa cena, né, essa cena que existe um Epimeteu dentro de nós, que nos coloca como ou devotos do que é,
ou então alinhados com aquilo que não deve mais ser. Ah, ele voltou. Aí está Eduardo Bicudo. Mas o- você pode fazer Pensei que pode você entrou fazer no uma grupo pergunta. errado, né? Eu falei pro pessoal, e ele entrou? Eu falei, ih, não é aqui não. Não, Mas atrasado vai voltou. seguir. Obrigado, querido, sempre nas suas considerações. É igualzinho a justiça, né? Tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Para tristeza de alguns. Sempre É, alguém vai ficar triste. mas, bom, falar nisso, eu queria só fazer uma perguntinha. Então, Ah, tá bom, pode o, fazer. fa- o fato, me complica a minha vida, né? O fato de que cada situação é envolvida por uma emoção, Sim. mas a finalidade maior acontece com emoção ou sem emoção. A gente tomar consciência do fato, né, morre um gatinho, acha que morreu, vai dar tristeza. Você Uhum. aceita que tem que morrer. A emoção da tristeza deixa de existir ou ela já Deixa de está existir. instalada? A deixa de Não, existir. deixa de existir. É, Deveria deixar de existir, né? Quer dizer, deveria deixar de existir. Não, ela tem um tempo, né? Eu respeito esse luto da tristeza, como eu certo? vou contemporizar a passagem do que eu achava que queria que continuasse e não pode mais continuar. Tá. Quer dizer, que a dor da perda, vamos dizer, o luto é necessário. É necessário. Em menor ou maior tom. O que eu já discuti aqui num dos nossos encontros é aquela história das minhas duas clientes. Uma que chora um cachorro que ela perdeu há 20 anos, e eu falo, não, não é o cachorro. Percebem que nesse Uhum, desenvolvimento eu estou sugerindo que ela não sai do mundo de 20 anos atrás. Ela é um Prometeu uhum, que não veio das terras onde estava. Ela não uhum, vem para o mundo. E a outra também, que o cachorrinho dela faleceu há uns tempos atrás, poucos, mas ela chora todo dia. E já fazem, acho que uns 4 anos e não parou ainda. Então a gente tem que investigar, né, aí com uma questão mais prática, o que prende o indivíduo lá nas terras de Prometeu. O que a pessoa não quer viver hoje. Como ela está, então, veja, mesmo que, pessoal, mesmo que tenhamos um Epimeteu no poder, a gente vai ver que ele não aguenta mais ser veículo de divulgação daquele valor. Ricardo III, Shakespeare, é uma definição bem clara disso. A história, né, a história real, mas a peça de Shakespeare nos mostra exatamente isso, né? Como ele vai perdendo a sua composição diante de um conjunto que ele, de leis, né, que ele mesmo instalou. Então é insustentável. Ou, se vocês quiserem, vocês podem ler a trindade hinduísta de Shiva, Brahma e Vishnu, que vai conduzir-nos na mesma construção, né, de um Prometeu, de um Epimeteu, e de uma tensão em desenvolvimento. É, tá, tá, tá tudo bem por aí, pessoal? As pessoas estão entendendo porque sem esse enredo, não só o próprio processo analítico fica à mercê de acasos, como também a consciência que vai se instalar lá na frente não haveria de ser. Porque eu tenho que perceber que o meu movimento está indo na direção, né, o meu movimento está indo na direção
de um compromisso. Compromisso esse, não é? Que é inevitável, como nós estamos vendo. E nós vamos falar daqui a pouco de um outro elemento dessa inevitabilidade. É, Até aí, ok. Então, nós estávamos nesse ponto, né, nesse momento em que Prometeu e Epimeteu estão se insinuando para uma tensão. E o que eu estou sugerindo é que, de um lado, Epimeteu vai ter que ceder para o mundo que ele acha que é o certo, e de outro lado, Prometeu vai ter que ceder para a sua ausência de contribuição, como se, né, ele torcesse para o outro se ferrar. É, Isso também é uma resposta quando me perguntam, mas por que alguém torce para o outro se ferrar? E eu tento explicar, não, 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 não. Não é bem assim. Eu não torço para o outro se ferrar, como se fosse uma intenção maldosa. Eu torço porque os valores que ele defende são ou proibidos em mim, e eu tenho que torcer para não dar certo, entende? E aí eu vou me fixar naquilo que eu acredito que me deixa em paz, mesmo que tecnicamente eu não esteja em paz. De novo, uma tensão mundial. E do outro lado, eu posso dizer que a mesma pessoa torce para dar certo, né? Torce para dar certo, né? Porque não aguenta mais se fixar naquilo que a escraviza. Então, não é que eu torço para dar errado ou torço para dar certo. Essa dialética interior, ela se instala numa transição. Uma parte de mim quer que isso acabe, e outra parte de mim não quer que isso acabe. É, 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 Numa história interessante, muito comum, a mãe então domina o seu filho, o, o menino. Né? E não vou entrar no mérito da construção arquetípica disso nesse instante também, não, mas não é porque ela é do mal, o filho e tal. Não, não. É nessa sequência que eu estou sugerindo em andamento. Né? E uma cliente então me diz assim: eu não entendo, né, por que a ex-esposa do meu filho vem almoçar em casa, mesmo com eles separados. E eu falei, né, porque a luta, né, pela Terra-média, como diz o Gandalf, continua. Ela ainda está disputando seu filho com você. E aí ela se deu conta, eu falei, tira o seu. É bem bonitinho isso, modéstia à parte, né? Tira o seu time de campo e você vai ver um efeito muito legal. Aí ela se conscientizou, né, de que o filho de 35 anos estava sobre, epimeteicamente, as, né, sobre as rédeas das verdades dela. E na última sessão, né, um outro filho dela disse: Puxa, mãe, você precisa ver que coisa emocionante. Veja, olha a história que bonita. O filho era casado, tinha uma casa, a esposa, ex-esposa, fica com essa casa, ele vai morar em outro lugar. Mas depois dessa, isso aqui eu estou resumindo aqui em 5 minutos, o que levou meses. A mãe foi se retirando. E ele resolveu comemorar o aniversário dele na casa que era dele e da esposa. E aí, com um pouquinho de cerveja, ele, né, diz para ela assim, para a esposa, que não era mais esposa: como eu faço para te conquistar? Aí a minha cliente, eu não conheço essas outras pessoas, mas ela diz: puxa, essa frase, né, indica bem a questão, não? Eu falo: não é. Se você retira o seu papel, porque, pessoal, entendam, por favor, que não se trata de uma influência de valores conscientes,
É, o projeto aqui é que quando ela se conscientiza, né, de que o filho quer continuar casado com a nora dela e a filha, então ela recua no papel de controle, e as peças se movimentam. Ah, foi por causa da terapia? Não, não foi por causa da terapia. Né? A terapia entra como uma ferramenta que amplia a consciência do indivíduo, né, para ele se entregar o mais rápido possível para o processo de transformação. Então, a terapia uma ferramenta. Da mesma maneira que eu falo isso sempre, que quando eu estou com dor de dente, eu vou na minha dentista. É, raramente eu tenho dor de dente. Então, porque eu vou na minha dentista. Eu não vou, né, eu não vou no sapateiro. Não sei se existe ainda isso. Acho que não, né? Também está desaparecendo. É, então, mas eu vou naquele que vai me mostrar como essa dor desaparece mediante um movimento libidinal. Eu me movimento. Então, hoje a terapia é como o dentista e o dente. Eu vi que os chineses, ou japoneses, não, os chineses não, os japoneses descobriram como fazer dente nascer de novo. É, eles descobriram que dá para, o dente poderia nascer infinitas vezes. Estudando tubarões, eles chegaram a como estimular o próprio corpo humano a fazer o dente nascer de novo, né, para a tristeza, né, de quem tem dentadura ou próteses. Né? Poxa, é claro que isso só vai chegar na humanidade daqui 20 anos. Eu só vi a reportagem, não sei qual é o processo. Mas vejam, pessoal, então, só para citar, né, que nós temos que continuar tendo uma dor para acharmos um jeito de que ela suma, produzindo, né, uma aceleração desse mecanismo. Então, sai um Epimeteu. Dentro de nós, introvertidos, por exemplo, Epimeteu existe, na forma de uma extroversão projetada. Então, é isso que eu estou sugerindo aqui, como um sistema que se projeta e todos os elementos estão dentro de nós, conduzindo-nos à história, ao enredo da nossa vida. Nós vamos sendo, conduzidos a esse enredo. Então, veja bem, pessoal, a tensão começa a se formar, e Spitteler vai nos convocar, então, Pandora. É aonde eu quero chegar depois de toda essa apresentação. É, Se nós olharmos o mito de Pandora, né, no livro, Spitteler coloca Pandora numa posição de filha do rei, né? É, Pandora é uma, é uma criação, né, divina, é, para os gregos, e ela é considerada a primeira, o primeiro ser mortal do panteão dos deuses. É, eu, eu só estou dando essas explicações para conduzir essa ideia arquetípica de Pandora como a missão que ela desempenha no mito, né? Então, Pandora recebe um dom, né, de trazer progresso, alegrias, bem-estar para as pessoas. Ela distribui isso para os deuses, todos os deuses ganham alguma coisa. Mas Zeus diz para ela: só não abra essa caixa.
É, então é a mesma coisa, né, que dizer para alguém Não não pense mexa. numa bicicleta. Não, isso. Né? Se você fala para a criança não mexa nisso, aí ferrou. Agora você acabou de atiçar a vontade dela de mexer naquilo. É, entende? E é isso, isso é um fenômeno também psíquico muito difundido. Né? Não se fala isso para a criança porque você acabou de dizer faça isso. Não mexa aí. O que será que tem nesse negócio que eu preciso ver o que é? Então, vejam, pessoal, para entrarmos com Pandora nesse nosso encontro de hoje, né, eu aqui produzi uma reflexão do funcionamento do sistema psíquico e do conjunto do desenvolvimento da vontade, né, para que então a gente não olhe para a inserção de Pandora como se fosse uma sorte, um acaso. Não, não é. E Spitzer coloca muito bem esse tema, diferente do mito. Pandora, então, é uma menina que chega e diz: Olha, pai, o que eu fiz? E ele fica bravo, né, dizendo: O que que você fez? Como se ele, como Deus, é diferente. Deus aqui não é Epimeteu, hein, pessoal? Não é, e nem o anjo do Senhor. Deus aqui é uma entidade que movimenta a trama toda. Nós poderíamos dizer que Deus é o sistema de complexidade da trama humana e da trama viva, da trama do universo. Não é um ser, mas é uma dinâmica, é um movimento. E ele diz: O que você fez? Já bravo, olhando para ela, e ela mostra: Olha o que eu fiz. Aí ele se encanta, ela fez uma joia. Vocês vão ver que essa joia tem uma simbologia no processo. Ah, que linda! Ele se encanta como deve ser. E ele diz: Por que você fez isso? Veja um mito arquetípico, na vontade coletiva, irreversível. Fiz para tirar a tristeza do povo da terra, dos seres humanos. Eles sofrem muito, não têm alegrias. E aí Deus diz para ela: linda peça, né, muito legal, porque ela estava radiante, estava pulando, né, como a filha de alguém que vai ganhar o iPhone 19, 20. Agora sim eu vou ser feliz. Aqui numa paródia com Clóvis de Barros, né? Vou ganhar aquilo que eu desejava. Veja que é nesse sentido que, né, Pandora sugere que ela vai dar para as pessoas algo que ela distribuiu ou compartilhou, seria a expressão mais correta, com os deuses. E ela então sai saltitante quando Deus diz: Então pode ir, minha filha, deve isso para os homens. Veja, ela não vai se tornar exatamente imortal, mas ela é considerada em alguns mitos gregos como a primeira mortal, que sai do panteão. Isso é importante, pessoal, porque sendo a primeira mortal, não esquecemos, por favor, que Zeus é filho de Cronos, e Cronos significa o tempo. E o tempo, Zeus é o primeiro deus dos homens, da sociedade humana. No mito latino, existe um outro deus de duas faces que fica olhando para o passado e para o futuro.
é um deus romano, ele não existe na Grécia. Que é um equivalente de Cronos, né? Depois, claro, o Cronos vira Saturno e aí vai que vai. É, mas o que nós estamos colocando aqui é que existe um tempo que tem um ciclo, e esse tempo que tem ciclos é bem evidenciado nesses enredos mitológicos primeiro e hoje de outras maneiras mais complexas, né? Então, quando a Pandora sai feliz com a joia que ela vai oferecer para os homens, Deus se entristece, dizendo, mais uma sonhadora querendo que as pessoas fiquem felizes para sempre. Mas ela vem então feliz trazendo essa joia. No caminho do livro, né, a personagem encontra, Spitzer usa muito esse argumento, um riachozinho, como se ele fosse um ser, numa alusão aí de uma coisa que flui. A gente também fala isso, que a libido para ser produtiva num ser humano precisa ter um calado do rio que seja potente o suficiente. Se o calado for muito raso, o inconsciente inunda e a pessoa destrói tudo, psicotiza. Se o calado for muito fundo, ou seja, se ela tiver um superego muito exagerado, a mesma coisa acontece. O rio não produz nada novo, porque é muito fundo, e a pessoa também psicotiza. Então nós precisamos achar o calado certo, né? O fundo de um rio que movimenta uma energia libidinal que movimenta, por sua vez, uma usina elétrica, uma roda de moer, eh, ou seja, a evolução. Tudo isso está amarrado nesse contexto que eu estou trazendo, amarrado na ideia, né, de que então Pandora vai levar alguma coisa boa para os seres humanos, mas ela ganha uma caixa e Zeus diz, como se fosse uma criança, não abra essa caixa de jeito nenhum. Claro, não abra essa caixa significa abra essa caixa. É, Pessoal, é muito relevante isso sob uma linha de reflexões eh, que, que eu pretendo trazer em outro fórum. Como essa situação de não abra essa caixa, veja, diante desse dilema que está se desenvolvendo, nós temos um sistema vigente, Epimeteu. Maia sugere que esse sistema é uma ilusão. Nós temos um Prometeu se aproximando desse cenário. Prometeu que, por sua vez, está triste, perdeu seus melhores amigos. O leão, que, como nós vimos, é hostil dentro de Prometeu, já que o leão é representante do mesmo conflito prometeico e epimeteico. Então, eu também acredito que essa pessoa que está no poder está me fazendo mal. Então, esse poder aflige aqueles que dizem, eba, essa pessoa é boa, e aqueles que dizem, essa pessoa está me fazendo mal. Então, é a mesma imagem leonina, ou seja, solar, aquilo que eu estou vendo e sentindo. É, Sugerindo aí que Pandora vem trazendo algumas coisas que vai alegrar a humanidade. Mas o riozinho, então, como se fosse vivo, em algum momento das reflexões dele, diz assim, é, já que ela contou para onde ela estava indo. Ah, os homens, esse povo é estranho.
Ele sente coisa que não transmite, não fala aquilo que gostaria de falar, para a angústia daquele que quer ouvir. Isso é muito estranho, né? Veja que o riozinho já começa a sugerir aí que o ser humano esconde coisas. E por que ele esconde coisas sabendo que o que ele esconde produz uma dor naquele que quer que essa coisa aconteça? É, Vamos colocar aqui no cotidiano romântico que as pessoas querem ouvir um eu te amo, mas a outra pessoa não diz. Espero que ninguém esteja passando por isso hoje. Mas a outra pessoa não diz, mesmo que a outra pessoa sinta uma vontade de dizer. Veja, essa peça é importantíssima na conversa do Riozinho. Porque Pandora está toda feliz dizendo que vai simplesmente trazer algo que vai trazer a felicidade da espécie humana. É, como ela, né, já foi beneficiada e beneficiou os deuses com trocas de presentes natalinos. É, e nesse momento, sim, é o que ela pretende. Mas, né, suspeitando que, né, Spitzer não vai pôr Pandora aí de graça, ele vai fazê-lo muito perspicazmente, como traz o enredo grego, que Pandora vai abrir a caixa. E na história grega, o que sai de dentro da caixa são as quatro bestas do Apocalipse, né? Doenças, guerras, morte, fome, destruição. Tudo aquilo sai de dentro e ela fica terrificada com aquilo e fecha a caixa. Olha que merda que eu fiz. Saiu tudo isso. Então, supondo que se Spitteler trouxe Pandora para o conto, esse horror está em andamento. Essa desgraça está em andamento. Senão, vejam, aquilo que não é dito não pode ser dito, e aquilo que quer ser vivo não pode ser vivo. Não sei se vocês começam a compreender o drama que não é simplesmente um drama casuístico, é um fenômeno. É, uma criança nasce para ser feliz, mas primeiro ela recebe a caixa de Pandora, né? Vira um inferno a vida dela. É, vira um inferno porque ela é ingênua, como Pandora está saltitante, como Deus, né? Que ouvindo a filha dele dizendo como tudo vai ser fácil, diz: tá bom, minha filha, né? Não vai ser tão fácil. Então, essa ingenuidade, ela é uma expressão legítima de alguma coisa que eu quero que mude, mas que só pode mudar nessa dinâmica epimeteica, prometeica acontecer. Senão, não dá. Senão a criança viveria, né? Entendem? Viveria no mundo do rei anterior. Então eu não posso viver no mundo do rei anterior, né, porque não tem vida. Mas para que, né, o rei anterior se despeça das suas certezas, é preciso que haja uma convulsão. É, por isso, né, que, pessoal, desejar a morte dos nossos pais é fundamental. Tema que aparece nas terapias o tempo todo. Uma cliente que diz já com uma voz mais
mais sussurrenta, né? Mais soturna. Nossa, não aguento mais. Eu queria que a minha mãe morresse. E eu falo, que ótimo. Não, como assim, que ótimo? Não, que ótimo, né? Porque não é a mãe literal, mas aquele recurso, aquela disposição de valores que ela inseriu em você, o Epimeteu. Entendem como aí Epimeteu e Prometeu se transformam numa única tensão em desenvolvimento. É, para o introvertido, esse aspecto prometeico só pode existir na aflição do epimeteico. Senão eu seria feliz, na medida em que se a coisa não mudasse, não, formigas não ficam tristes nem felizes. Elas só vivem. Elas fazem o que fazem. Se tem, sim, se deve ter uma tristeza, né, que seja a representação emocional dessa transformação, ela o faz ao longo de gerações milenares. Mas o ser humano faz dentro da sua própria vida. De tal modo, né, que, pessoal, o próprio ser humano tem que querer morrer. Um tema difícil, mas é, bem franciscano, que para que eu então me convoque para aceitar a joia de Pandora, eu mesmo tenho que viver a experiência de um sacrifício. Pessoal, vejam que Pandora vem vindo, né, não inicialmente para trazer alegria, mas antes para trazer a tristeza. E, como a gente sabe, a última coisa que sobrou dentro da caixa de Pandora foi a esperança, que eu sempre defendo que faz parte do mal. Não saiu, mas faz parte do mal, porque eu fico esperançoso. Esperança não é confiança. Então é um mal, diz o Nietzsche, né? Porque torna o ser humano covarde. Isso é Nietzsche com seu jeito bem-humorado de falar. Suave, suave, então. Então, por que que ele diz que é covarde? Porque o ser humano se acomoda no que não tem mais vida. Então, ele quer, na sugestão dele, que o ser humano viva não só de uma maneira o hoje, mas que viva, né, sem esperanças. Viva o agora plenamente. Mas aqui o que eu quero colocar, então, é que eu vou trazer esperanças diante da instalação do mal-estar. Um casamento em atrito, uma situação de pobreza, uma situação de doença, uma série de coisas que a pessoa diz, não, mas eu tenho a esperança de que vou achar a cura, né, de que o meu cônjuge vai deixar de beber, enfim, é, uma série tomara que isso aconteça, oxalá que isso aconteça. Entendo que isso sim se instala, né? Prometeu e Epimeteu, tanto faz de que lado nós estejamos, se é do lado extrovertido ou se é do lado introvertido, esse debate interno acontece, porque os dois vão ser parceiros em enxergar a mesma realidade. Mesmo que um esteja de um lado e o outro esteja do outro,
os dois vão se ver como inimigos. E por isso se instala uma guerra interior, inclusive. É, muito, muito comum no processo analítico, quando um cliente enfatiza continuadamente que os valores que ele defende são inegociáveis, como a minha cliente que diz queria que a minha mãe morresse, mas depois ela vai dizer, não, mas eu não quero. Não é de verdade. Eu falo, não, eu sei que não é de verdade. É, mas entende que o debate dos nossos clientes vai se dar exatamente quando aparece a caixa de Pandora. É um debate que a gente assiste, poderíamos dizer que é entre o bem e o mal. O mal desse lado é o bem desse e vice-versa. No final, tudo se conflui para o debate sobre quem me ensinou que a vida é desse jeito. E eu vivo isso obrigatoriamente, né, para sofrer. Olha que legal isso, quando o Riachinho fala isso para Pandora, ele está insinuando uma reflexão em andamento. Por que uma pessoa não diz para a outra aquilo que a outra quer ouvir e aquela pessoa quer dizer? Primeiro que essa provocação não corresponde ao fato desencadeador. Não, não corresponde, porque não se trata de uma expressão externa, é um debate interno. Por que eu não digo ou não ouço? Porque isso desencadeia movimentos. Nesse ponto, a terapia também tem esse viés, né? Porque o cliente não diz algo que vai me dizer, às vezes 5 anos depois, olha, me lembrei de uma coisa. É, né? Por que ele não diz? Porque a narrativa naquele instante não está feita antes nem depois, ela é feita ali. Ô Marcos, Oi, Paty. então a gente poderia dizer que o tempo da esperança e o tempo desse não dito e tudo mais é o tempo necessário para as operações alquímicas, né, a calcinátil, a solútil, a putrefátil acontecerem, até Sim, que. sim, sim. Tá. Não é, não é como se fosse para. É que o que acontece agora só pode acontecer agora. Ninguém aqui nasceu antes ou depois. Se eu consigo dizer quantos anos eu tenho e que dia que eu nasci, essa frase me registra como tal. Ah, me registra como Marcos? Não, não como Marcos. Me registra como uma experiência. Eu nasci nesse dia e nesse dia eu vou receber todas as informações que os meus pais trazem do dia que eles nasceram até o dia que eu nasci. Também esse é um bom tema para um debate. Mas É, na obra junguiana, no trabalho de individuação, ainda sim, é necessário um caminho, né, para as transformações acontecerem, vamos sem dizer assim. dúvida, Tá. sem dúvida. Uhum. Não, não tem jeito. Tudo o que vai acontecer agora é um processo alquímico, de fato, que assola todos os seres humanos sem nenhuma reserva. Eu posso garantir que, né, tristeza e alegria não é exclusividade nenhum nem outro de alguém. Mas na sua sugestão, Paty, então se eu nasci naquele dia e recebi a herança prometeica, né, do passado, meus pais dizem a verdade é essa, e eu falo, caraca,
Então, não dá para ser dito aquilo que não se conscientizou para ser, né? Somos nós que vamos apreender esses valores, vamos passar pelo contexto prometeico e epimeteico, não é um contexto de um lado ou e do outro, é ao mesmo tempo dentro de nós, ao mesmo tempo. Para o analista, isso é fundamental, olhar como o cliente está desenvolvendo a sua resistência em mudar. O analista, como eu disse, não tem esperança, ele tem confiança. Eu não tenho esperança que a pessoa vai conseguir, eu tenho confiança. Ah, e se ela não conseguiu? Eu falei, tá, a história dela termina aí. Porque, entendem, pessoal, não é uma história de um ser, é a história de uma. ah, Não é bem isso, mas vamos colocar assim, de uma realidade que se desenvolve. E ela só pode se desenvolver mediante a consciência, né, de que ela existe. Se eu não tiver, se algum ser não for portador da consciência do que existe, então não existe. Para Epimeteu em andamento, nós vamos ver daqui a pouco, né, quando entrar os terrores da caixa de Pandora, para Epimeteu ele não tem saída. É por isso que no mito, pelo menos num deles, Pandora é dada em casamento para Epimeteu. Vocês vão ver que, então, se os deuses deram Pandora para casar com Epimeteu, veja, é ali que a caixa vai abrir. Mas Prometeu já está lá amarrado no Cáucaso. Os deuses não querem que ele escape de lá para não trazer alguma coisa que vai, né, transformar a consciência do ser humano. É, Supondo então que deve ter, né, um jeito que Prometeu se deslocar para fora do Cáucaso. Porque sem Prometeu, a espécie humana não tem luz. Porque Pandora vai abrir a caixa. E abrindo a caixa, só vai haver tormentos e esperança. O que vai acolher o ser humano é o aspecto prometeico, que, insisto, ele existe em todos nós. É, o, o- Veja, esse terror em andamento, pessoal, se ele não existir na vida de um indivíduo, o indivíduo nunca saiu do passado. Ele está sempre acomodado no que é. Um tema que me incomoda desde cedo, desde que eu era adolescente, que eu lia livros de mamíferos e da história, e eu falava, mas por que, né, o predador tem que comer a presa? Porque, veja, se não terrificar a presa não evolui. Ela tem que achar um jeito de escapar do predador. E idem, né? O predador também precisa evoluir na medida em que, se a presa achou um jeito de escapar do predador, quem ficou numa situação ruim, epimeteica no primeiro instante, agora é o predador. Não vou fazer nenhuma alusão política, mas ela é evidente para mim no planeta. É, que o tumulto na vida de um ser humano, eu fico sem criar aqui um cenário dantesco,
Bom, se for dantesco, até que é bom. No final ainda tem o amor no final do livro. Mas é o que eu acho também. Até o Inferno de Dante coloca isso. Mas ah, eu fico preocupado quando o cliente não entra ah, na noite tenebrosa da alma. Eu fico assim, coçando a cabeça. Eu falo, ah, meu Deus, né? Porque ela vai vir. É, e ela vem de várias maneiras, percebem? Que se trata não do corpo físico do indivíduo, mas ele é veículo, né, da imersão. As pessoas me perguntam, mas tem que ser com dor? Eu falo, claro, claro, não é porque tem que ser com dor, como se fosse maquiavélico, né? Tem que ser com dor, porque é feito disso, é feito de uma extinção em andamento. É, um cliente me diz assim, ele está com câncer de próstata e ele está com duas abordagens diferentes. Numa abordagem, a médica diz o PSA não sobe, então o câncer não está aí. Ele está, mas não sobe. Então ele está lá guardadinho. Isso é um fato, porque o outro médico diz, sim, ele está guardadinho, mas a hora que ele sair, vai ser metástase. Né? Então, a médica de um lado diz assim, calma, né? Vamos levando. E o outro diz, agora, né? Não tem chances. E aí ele está ali entre esses dois tiroteios. Percebem que ele está decidindo pela vida. É ele quem precisa decidir se isso tem solução ou não. O meu papel é sugerir a ele, né, o que que você gostaria de fazer, né, antes que tudo aconteça. Né? Eu falo, vamos investigar isso, né, porque esse drama, se você não tiver a coragem de sair da sua história infantil, ele vai te pegar. Agora eu não sei de onde as pessoas tiram isso também. Não é que eu acho que é sem fundamento de jeito nenhum. Senão eu vou negar tudo que eu estou dizendo aqui. Mas aí um outro cara sugeriu, vamos tirar o dente do siso. Eu falei para ele, tá bom. É, tem algum fundamento fisiológico? Não sei, não conheço isso. Mas eu disse para o meu cliente, você chega nisso, daqui a pouco você vai ouvir alguém que é melhor você tomar suco de erva doce com, né, sei lá com quê, e com muita pimenta que vai dar certo. A sua luta não é exterior. Claro que se você tomar suco de jurubeba, sei lá o quê, e isso é a sua decisão pela vida, você vai achar que foi o suco que fez isso, né? E aí você nunca mais vai parar de tomar suco de jurubeba com não sei quem na vida. E pior, né? Você vai receitar isso para todo mundo, desde dor de barriga, queda de cabelo, unha encravada, né? Esse suco vai valer para tudo. Não, o que vai valer é a sua decisão de vida. É isso que nós estamos debatendo aqui. E aí ele disse: então não vou arrancar os dentes. Ótimo. Então deixa a coisa vir para cima. Mas não é não é a doença em si, ela pode até vir, mas não é a doença. É, né, eu estou sugerindo que no encontro de hoje, o que está se desenvolvendo dentro do indivíduo é o sacrifício das certezas. E aí aquilo que eu espero que seja dito é dito, porque não é dito para aquele que não pode ouvir. E aí o riachozinho
Deixa então Pandora dizendo, mas então como a pessoa vai ouvir aquilo que ela quer ouvir e que o outro quer dizer? É assim. Se não atravessar, não é, se não for até o Hades, não vai funcionar. Pessoal, entenderam o nosso encontro hoje, que eu quis montar todo um enredo funcional, não é só teórico, é funcional, que chega ao ser humano por alguns motivos que nós vamos desenvolver ainda, mas que em tipos psicológicos eu preciso olhar para o meu perfil psicológico diante do encontro do perfil psicológico daquele que me chama dentro de mim, mas que se projeta e se materializa fora de mim. Sem essa consciência, a realidade se torna literal. E literal, Pandora mantém a caixa aberta. Me pegou no pulo de ir embora? Ô, Marcos, isso serve para descrever e interpretar o mito de Adão e a queda do paraíso também. Claro, não, claro. Todos esses elementos estão presentes também. Isso. E auspiciosamente, né, Deus vai dizer, né, que você vai viver do suor do seu trabalho. Isso é maravilhoso. Você mergulha na noite tenebrosa, no medo de dizer a verdade ou se confessar Isso, diante do outro. isso. Não é. É bem legal isso, porque sim, tem uma confissão, né? Uma Mas isso confissão. né, esse tema ele chega daqui a pouco, né, num embate emocionado de Prometeu e Epimeteu. Mas sim, isso que a gente diz, pessoal, que é arquetípico. Arquetípico vai acontecer com todo mundo o tempo todo, ontem, hoje e depois. É isso que o Jung diz, que se eu investigar a história que já foi contada, eu tenho as pistas do que está acontecendo. O que É, e Agostinho fala sobre profecia. é, Ele diz isso aí. e como, não é, o ser humano, como é uma profecia, como é que eu sei que isso vai acontecer? Porque sempre acontece, né? Então, quando as pessoas falam o que você acha que vai acontecer, eu digo, vai acontecer isso, isso e isso. Né, já me chamaram, né, de otimista. Provocação, provocação. É, a Juliana está lavando a cozinha agora. É, então, por que não é otimismo? Né, Esse, hoje está me provocando, né? quando eu não provoco? Mas eu fiquei quietinha para o que eu fiquei assimilando aqui. Né, entende? A É confiança bom, né? é estar amparado, né, nos códigos da história. A confiança, isso tem que acontecer. E tanto que eu me preocupo com o cliente quando não acontece. Eu falo, ah, meu Deus, ai, meu Deus, o que precisa acontecer. Ô, Marcos, Sim, eu achei bem legal essa construção que você fez, né? Da esperança versus a confiança. Para mim, uhum. fica como se a esperança fosse algo em que o indivíduo não se compromete com o processo, né? Isso, Ele espera que algo do divino aconteça sem que ele entenda que ele é o divino, né? E que ele precisa se conscientizar. E eu lembro, eu não vou saber falar aqui, mas eu sei que o Hillman tem uma. O Hillman, ele tinha uns tons de pessimismo, né? Que nesses momentos eu acho interessante trazer o sim, contraponto.
Eu Ele, também ele, acho. ele falou da esperança de um jeito bem pessimista também, mas que vai de encontro ao que você construiu hoje de uma maneira muito mais otimista, no tom, entendeu? Não, confiante, sim. Confiante, Tanto confiante. que o Hillman para de atender por um tempo. Várias vezes ele parou, Uhum. por conta desse fenômeno. Mas Hillman fica num outro fórum. É, pessoal, então vamos seguir em frente, não é? Para ver agora como a noite tenebrosa da alma vai se instalar. E qual é o propósito vivo, da noite da alma? Um propósito vivo. Sem Que a ele, noite, acho que esse cenário da noite, né? A noite não sei o que da alma, ela mostra tenebrosa. bem, Tenebrosa, é o Tenebrosa que eu não queria ouvir, ó. Ela mostra bem que a esperança sucumbe, né? Ou você confia, que ninguém É, espera uma noite terrível da alma, né? então, exatamente. Não que parece, então, porque a noite tenebrosa da alma, só para a gente terminar, ela é a decisão do indivíduo de viver. A Uhum, esperança não traz uhum, essa decisão, ela é uma espera, como o Edu colocou agora. Eu fico, né, uhum. aqui, uma hora vai dar, aí uma hora, quase, mas eu tenho esperança. Deus vai trazer É aquele que faz a gente jogar na loteria, né? é, exatamente. Por isso que eu sou contra isso, né? Jogar na loteria é ter esperança. Acordar no dia seguinte é ter confiança, né? Não joga na loteria que você só vai mostrar que você tem Dá dinheiro esperança. para alheio. É, É, então é nesse ponto, pessoal. Bom, espero que. Eu sei que já instalando aqui a noite tenebrosa da alma, né? Parece nossa, isso aí é horrível. Algumas pessoas sugerem isso, que eu sou assim um, um avatar do horror. E eu falo, não, Sádico. ó. Ele é um dos cavaleiros do Apocalipse que apareceram Na minha caixa de Pandora. na Caixa de Pandora. E eu tento ser fiel à minha confiança. Só existe na sua cabeça que isso vai ser um horror. Não que não seja, né? Mas a gente fala em outros fóruns. Eu não me empolgo aqui e vou até às 5 da tarde e aí eu mudo o tom. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Foi sempre um prazer. Dudu, você, seus comentários. Faz tempo que eu não Tchau, te escuto. tchau para todos. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Bom Tchau, final de Marcos. Tchau, semana. pessoal. Tchau, Tchau, Capo. tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos. Tchau, Beijo a tchau. todos. Tchau. Eu Beijos, parei tchau. de trabalhar, tá, Tchau, Marcos? gente. Tá bom, Gil. Tchau. Agora, Fiquei bem agora quietinha aqui. vai pro fogão, mãe. Vai pro fogão, esquenta a barriga que seja mandioca. Não, agora eu vou só ficar na preguiça. É isso. Muito bem. Beijo, Tá bom. gente. Boa Tchau, noite, Beijo, todo beijo. mundo.